Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Amadinhos, vamos dando sequência, da tipologia, da tipologia textual, mas hoje focando no que é o tipo, a narração. Dentro do texto, da narração, dessa tipologia narrativa, nós trabalhamos vários gêneros, que compõem alguns atributos relacionados a essa tipologia. Então, na nossa aula 46, gênero textual e produção de texto, narração. Vamos lá? Então, narrativo, gênero narrativo, nós temos conto, crônicas, conto de fadas, fábulas, chaves, cartoons, quadrinhos e texto jornalístico. E os elementos da narrativa também. Quais são os principais elementos da narrativa, Então, a nossa árvore do conhecimento, aqui, tipologia textual. Mas o foco é a narração, certo? Mais um conteúdo para você, amadinho, narrar. Na aula anterior, a gente fez uma descrição dessa imagem. Mas a partir dessa imagem, você pode criar uma história. Quando eu falo criar, você vai usar a sua imaginação. Vamos lá. Primeiro, era uma vez. Olha só, já começa que se era uma vez o clássico, Essa é a expressão clássica de todos os contos. Certo dia, Fernando caminhando pelo um bosque, de repente avista um portal da imaginação. Lá Fernandinho se aproxima desse portal, de repente ele consegue passar para o outro plano, ao outro lado do portal. Lá ele encontra uma árvore encantada. Essa árvore era conhecida como a árvore do conhecimento. Ele ficou admirando a árvore e lá os livros ficavam soltos no espaço. E eram livros falantes. E aí, meu coleguinha, como que você está? Fernandinho olhava para um lado, olhava para o outro, querendo saber de onde que vinha a voz. Oi, sou eu, o seu companheiro. O livro. Oi, tudo bem, Fernando? Eu sou o lápis, você adora desenhar. Viu só? Nesse pequeno trecho aqui apresentando, eu já estou narrando uma história. Eu estou usando a imaginação. Tá certo? É a história, a narração, ela pode ser fictícia, imaginária, real. Não importa, é contar uma história. E dentro dessa história, você vai ter um enredo, certo? Vai ter o personagem, vai ter o espaço, pode ter o narrador. Esse narrador pode ser personagem ou só um observador, não tem problema. São esses detalhes que vocês vão ficar atentos para você identificar quando que é uma narração. Então, gênero textual refere aos diferentes tipos de texto, orais ou escrito, que possuem características distintas em relação à sua estrutura e função, comunicativa. Aqui nós temos um livro e uma caneta. Então, você pode também fazer uso somente da fala, da oralidade, como também da escrita. Então, aqui representando para vocês um caderno e uma caneta para você criar a sua história, Usar a sua imaginação e passando para as linhas de um caderno. Narração. É o tipo de texto que apresenta uma sequência de acontecimento envolvendo personagem, tempo e espaço. Aqui nós temos 3 crianças, cada um com seu livro. Olha aí,
Harry Potter. Ah, poderia ser outro também, né? Qual livro que você gosta? Qual história que você... qual livro que você leu e gostou? Histórias de romance? Aventura? De terror? Drama? Ação? Diga-me, conte-me. Então, aqui são os elementos da narrativa. E professor, agora é o momento de salão, vamos nos embelezar? Não, mas é para gravar essas imagens aqui, vários pentes, para você marcar, né? Aí na sua memória, né? E armazenar no seu HDzinho, ó. Então, ó, aqui, ó, personagem, esse P aí, ó, tudo a ver, ó, personagem, faz parte, né? Da narração, do gênero narrativo. Nós temos espaço, onde que acontece, na praça, na escola, é o lugar onde ocorre a cena, o fato, onde você vai criar a sua história. O narrador pode ser personagem, narrador, observador. Tempo, ó, que período? Manhã, tarde, noite, tempo psicológico ou tempo cronológico? Enredo. Como que acontece? Essa história fala do quê? Tá certo? Eu não estava falando da história do Fernandinho, que ele encontrou um portal e ficou tão curioso que se aproximou e passou para o outro plano, para o outro lado, e lá encontrou a árvore do conhecimento? Né? É usar a imaginação. Certinho? Então, quem é o personagem que pratica a ação? Então, quem era o personagem lá? Eu apresentei o Fernandinho com a árvore do conhecimento e com os elementos que estavam ao redor da árvore do conhecimento. Quais os elementos? O material, né? Os recursos que ele usa numa sala de aula. Mochila, caderno, caderneta, borracha, né? O espaço, onde ocorrem as ações. Ó, foi no portal. Ele encontrou o portal, ele estava em outro espaço. O narrador, eu que estava contando história. Eu que estava narrando a história. Narrando na terceira pessoa. Ao tempo, eu não concluí, tá? A duração da história. E o enredo, a sequência do acontecimento. Que, ó, eu comecei apresentando o Fernando, que ele estava num bosque, de repente ele avistou um portal. E que ele, com a curiosidade, ele ficou próximo e passou para o outro plano. Ó, usando a imaginação. Tá bom? Aqui, nós temos uma imagem, né? Nessa imagem tem 3 elementos. Observe aqui. Nós temos 3 sapinhos, pererecas, rãs. Você que vai dizer o que é isso aí, ó. Na primeira cena, como que você interpreta? Na segunda, o que isso quer dizer? Qual a mensagem que traz? E na terceira? Então, você vai fazer o uso, né? Você vai começar a interpretar. Aqui, ó, ele tá na primeira, tá tampando os olhos. Na segunda, os ouvidos. E na terceira, a boca. O que isso quer dizer? Você pode criar uma história a partir desta imagem aqui. E você vai observar quais são os elementos que você vai utilizar para criar a sua história. Certinho? Então, aqui os elementos, né, da narrativa são os indivíduos que participam do acontecimento e que estão sendo citados pelo narrador. Há sempre o núcleo principal da narrativa que gira em torno de 1 ou 2 personagens. Então, o que faz parte desse elemento? Eu estou falando de qual elemento? Os personagens, que eles são citados, eles são apresentados. Toda a história, né, para ser narrativa, vai ter a presença de personagem. O personagem, um vai ser o principal, o protagonista, vai ter os personagens secundários, tá certo? Vai ter o vilão da história,
tá certo? Vai ter aquela pessoa que não vai se destacar muito, tá certo? Que vai estar só de apoio, de suporte, ou para o herói ou para o vilão. Narrador é a voz que conta a história. Pode ser um personagem na história, narrador, personagem, ou um observador externo que relata os acontecimentos, que vai ser o narrador, observador, ou alguém que conhece todos os detalhes da escola, né? Os pensamentos, os sentimentos dos personagens. Aí falamos que é um narrador onisciente, ele sabe tudo, tudo que acontece. Ele sabe mais da vida do outro do que da própria vida, tá certo? O onisciente. Então, quando fala narrador personagem, você vai prestar atenção que o foco vai ser em primeira pessoa. Tá? Vai ser usado a primeira pessoa do discurso. Já tanto narrador observador quanto onisciente, o foco vai ser na terceira pessoa. Certinho? Agora nós temos aqui, né? Ambiente, o espaço. Essas três imagens aqui, ó, para você criar uma história, o ambiente. Ó, qual que você quer? A partir de qual imagem você vai contar a sua história? Pode escolher, tá? O espaço deve ser esclarecido logo no início da narrativa, pois assim o leitor poderá localizar a ação e imaginá-la com facilidade. Quando eu comecei a contar a história do Fernandinho, eu criei aqui no momento, na hora, no estalo, eu fui mais para o lado da natureza. Exatamente, isso daqui combina mais, tá certo? Esse lado aí. A natureza, contato com a natureza, ó. Ele estava num parque, caminhando, num bosque, caminhando. De repente, ele avista um portal. Se aproxima. Aí, o magnetismo atrai. Ele passa para o outro plano, para um outro mundo. Nesse mundo encantado, ele encontra a nossa árvore do conhecimento. Lá, nessa história, os livros, né, todos aqueles elementos que estavam ao redor da árvore, fazia parte da sua trajetória escolar. Só que eles eram o quê? Falantes que conversavam, já tinham conhecimento com Fernandinho, tá certo? Eu usei aqui a minha imaginação. Ai, professora, essa história aí faltou mais, assim, dinamismo, amado. Cada um faz a história que quer, tá certo? Se você vai para o seu lado sonhador, vai para o lado sonhador. Ou de aventura, suspense. É você que cria. Você pode até mudar o enredo, né? O desfecho da história também, tá bom? Fica a critério, mas tem que contar o fato, tem que ter o personagem, tem que ter o espaço onde acontece, tem que ter o enredo, né? A narrador, você participar da história? Não, só estava observando. Beleza? E vamos lá. Aqui nós temos o tempo. Olha aqui o tempo. Que tempo que acontece, né? É o intervalo de tempo em que os fatos ocorrem. Ó, pode ser um tempo cronológico, né? Ou psicológico, onde você sabe que existe um intervalo e que as ações ocorreram, mas não consegue distingui-lo. Por exemplo, se eu vou falar que Fernandinho chegou ao portal, lá ele ficou naquele pensamento, lembrando lá da infância, da família, do passeio que ele fez, coisa assim do passado, isso é a questão do tempo psicológico. Lá remete, ele tem uns sonhos que vai lá para o futuro, ele com mais idade. Então, isso daí é essa questão, ou cronológico ou psicológico, são as lembranças, tá certo? Elemento da narrativa, agora o enredo, é o fato em si, aquele que ocorreu, está sendo narrado, deve ser começo, meio e fim. Tá, eu apresentei Fernandinho, que ele estava no parque, encontrou o portal, então já tem início do enredo, tá certo? O que vai acontecer, né? Aí você dá a sequência. Então, aqui nós temos, para entender melhor, a história,
né, de Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica. Aí você tem, quer dizer que virando para cá, ele sobe. E para lá, ela desce. Nunca pensei que fosse tão divertido fazer visita em hospital. Então aqui, ó, já percebe que o Cascão e a Mônica, eles foram visitar Cebolinha. Não é isso? Molhando aqui a garganta, né, para facilitar aqui, ó. E, ó, mas se não tivesse a palavra hospital, você saberia que ele estaria numa clínica médica, que ele estava internado. E, ó, e ele tá todo o quê? Enfaixado, né? Não é isso? E o bichinho fica todo torto. Então, eles começam a brincar aqui, ó. Né? Mexendo lá na manivela, ou na alavanca, sei lá. Aí, mexe com a cama do Cebolinha. Tá certo? E termina a história aqui. Você pode até dar sequência, né? Nesse enredo aqui. Vamos mais. Agora o clímax. O que é um clímax? É o momento chave da narrativa. Deve ser um trecho dinâmico e emocionante, onde os fatos se encaixam para chegar ao desenlace. Então nós temos aqui, parado! Eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo. Só que essa embalagem pode ser reciclada. Opa, tem razão. Acho o Marcelinho inventou um novo super-herói. O mundo estava precisando mesmo. Então, essa questão, ó, ele aqui, ó, falando essa questão, você vê que o Cebolinha era jogar, né, o seu copo no lixo, só que bem ao lado do cesto nós temos um cesto que é direcionado a lixo que dá para ser aproveitado. Tanto que você já tem um conhecimento, aí vamos pegar a canetinha aqui, deste símbolo, né, para colocar, né, que é reutilizado, no caso para fazer reciclagem, não é assim? Então, aí virou um super-herói, né, de reciclagem. Certinho? E vamos ver aqui. O desenlace, né? O desfecho. O que seria isso? É a conclusão da narração, onde tudo que ficou pendente durante o desenvolvimento é explicado. É o quebra-cabeça. A história deve ser montada. Ó, aqui essa historinha, olha a sequência que teve. E aqui, ó, é o clímax. Opa, ele levou foi um susto, né? Quando fala. Parado. E aí ele vai, em vez de jogar na primeira, joga na segunda. Aí tudo foi resolvido, concluído. Então teve o desfecho de uma sequência. Então aqui tem o começo, meio e fim. Elementos da narrativa, né? Então é necessário que a organização do texto você faça alguns questionamentos. O que aconteceu? É o enredo. Quando aconteceu? Aí você vai lembrar do tempo. Olha só. Onde aconteceu? O espaço. Com quem aconteceu? O personagem. Então, essa sequência aqui vai dando, né? Indicando, apresentando para vocês cada elemento da narrativa. Falando dessa questão da narrativa, né? Da tipologia narrativa, aí vem os gêneros, né? Textuais. Então, todos os gêneros que narra, que
conta uma história é o quê? Faz parte de um gênero. E esse gênero aqui, o conto, é um gênero. Ele vai contar algo. Então, ele pertence à tipologia narrativa. Mas o gênero é o conto. E o conto, ele é uma narrativa pequena, tá certo? É breve. Ele possui um enredo completo e até um clímax momento mais importante da história e a quantidade de personagem que é pequena. Ela não é longa essa história, diferente do romance. É um conto que tem poucos personagens e o enredo é pequeno. Estrutura da narrativa. As informações devem ser distribuídas dessa forma. Estamos aqui, ó. Temos no conto introdução ou a apresentação. Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Ó, na apresentação. Aí você vai. Desenvolvimento ou complicação ou clímax. O que, né? Que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E a conclusão, que é o desfecho, qual a consequência desse acontecimento. Agora, os tipos de contos. Quem aqui lembra da história infantil, né? A Branca de Neve e os Sete Anões. A Bela e a Fera. E também temos os contos africanos também, tá bom? Que eles são curtos. Então, nós temos aqui, né? Conto de fadas ou conto maravilhoso. Narrativa que possui um elemento maravilhoso, algo mágico ou sobrenatural. Aí você tem, né, a história da Branca de Neve, que a sua mãe morreu logo cedo, né? E depois o pai dela casou com uma pessoa não muito bacana, que ela era muito egoísta, não a Branca de Neve, a madrasta, né? Só ela que poderia ser a bela, a mais linda, e acaba o quê? Tramando a morte de Branca de Neve. Não é assim? Aí você tem a sua versão aí, cada um tem a sua versão da história do conto de fadas, no caso da Branca de Neve. O conto fantástico. Que tem uma narrativa curta, aí tem um elemento absurdo, né? Cenário e personagens comuns do próprio cotidiano. Aí vamos lá, o conto fantástico. Aqui também é a Bela e a Fera. Vamos lá, o conto fantástico. Temos também... o que mais? Shrek. É um conto fantástico. Tá bom? E o conto africano, contos falam sobre costumes e relacionamentos de um povo, né? Então, nós temos aqui, ó, Kirikou e a feiticeira. Olha bem essa imagem, tá certo? Uma história muito bacana dessa criança superdotada. Kirikou havia nascido prematuramente, não só nascido, mas também conseguia falar, andar, tomar banho sozinho e fazer tudo que uma pessoa crescida faz, mesmo sendo recém-nascido. Sua mãe, então, lhe conta que a aldeia onde eles vivem é amaldiçoada por uma feiticeira, Carabá, que tirou toda a água e riquezas que eles possuíam e devorara todos os homens que iam tirar satisfação com ela. E revoltado com a situação em que sua aldeia se encontra, Kirikou decide que não quer ficar parado enquanto os homens da aldeia lutam e se esconde no chapéu de seu tio para poder chegar perto da feiticeira. Então aqui aí tem a continuação, tá certo? Kirikou consegue enganar a feiticeira. Você vê que aqui por trás ele está fazendo uma luta, né? De uma comunidade, de um povo.
né? Aí ele consegue recuperar, ele consegue enganar a feiticeira, tá? A feiticeira, o obstáculo que a gente encontra na vida, e a criança recém-nascida representa a esperança, o futuro. Agora, que outro? Nós temos o romance em prosa, né? Do romantismo. Aqui, ó, do romance, né? Aí você vai lembrar lá do realismo, naturalismo. O Cortiço, Aloysio Azevedo, né? Aloysio Azevedo. Vai falar da história de quem? Olha bem aqui essa história, né? Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura rebolando, as ilhargas bamboleando, a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar, vergando as pernas, descendo e subindo sem nunca parar com os quadris. Em seguida, sapateava miúdo e cerrado freneticamente. Então, aqui contando, né, o Cortiço, Aloysio Azevedo. Outra aqui que nós temos, né? Olha só, se você fosse narrar essa imagem, contar a história a partir desta imagem, qual história que você escolheria? Como que seria, na verdade, né? Essa história. A partir de uma imagem, você pode usar a sua imaginação, né? A sua criação, a sua criatividade. Vamos lá, quando a criança ainda não é alfabetizada, mas ela consegue criar uma história só por meio da imagem. Já aconteceu isso com você. Você vai folheando e vai criando a sua versão. Essa imagem nos dá oportunidade de inúmeras narrações. Concorda? Sim ou não? Não dá? Dá, já vai pensando. Agora aqui nós temos, né, essa charge. Presta atenção aqui, olha no título da charge. Ó, você sempre tem que estar lembrando o que está acontecendo na atualidade. E sempre tem, né, o chargista que vai fazer algo, né, para chamar atenção, para fazer uma crítica, alertar a sociedade. E vamos lá. Violência cresce no interior do país. Vai passando a carteira, caipira. Não falei para você que um dia o progresso chegava aqui, mulher? Olha só. Ó, por quê? Você observa que não é comum, né? Antigamente, né? Que agora não tem essa questão de assalto nem nada na escola local, não, tá? Acontece tanto na zona urbana, na zona rural, tudo acontece no campo. A pessoa tendo dinheiro ou não, sempre ela é lesada, né? Então, nós temos aqui uma vaquinha comendo o seu capinzinho, sem não entende por quê. Aí vem um assaltante. Ó, por que a gente fala que é um assaltante? Olha aqui, os elementos presentes, né? Que caracterizam uma pessoa, né, que está assaltando. A capuz, tudinho, né? E a arma. E olha só, eles ficam assim, ó. A mulher fica assustada. Mas o homem, que progresso é esse? Esse progresso eu não quero, não. Tá certo? Então, o chargista realmente traz consigo uma intenção. A de satirizar, né, no caso, suas situações situadas num contexto específico, é satirizar, tá, Amadinho? Ou seja, no contexto voltado para os problemas sociais acima. Qual é esse problema? A questão do crescimento, né, da violência, né, no interior do país. Aqui nós temos uma outra situação, também já falando da questão de cartoon, também para demonstrar para vocês. Temos dois, né, aqui. Por favor, o senhor poderia me dar uma? E o outro, ó, ele fica irritado, né? Ó,
Ó, por que ele fica irritado? A pessoa nem olha. Que mundo nós estamos vivendo? Está alertando, gente. Vamos ter um pouquinho de empatia, verificar que o outro está precisando também. Mas, ó, precisando ser ouvida, não está precisando de esmola. Ele só quer o quê? Uma informação. Ele pediu dinheiro? Não, olha só. Como que ele está no primeiro quadrinho? Ele, na sua cadeirinha, ele vai se aproximar e a outra pessoa, ó, está com os olhos fechados. Ah, ele falou alguma coisa? Não, ele é o santo, tá aqui, ó, santinho, andando aí. Mas só que faltou o quê? Prestar atenção, saber ouvir o outro. E logo na cena seguinte, ele demonstra o quê? A irritação. Ele só quer uma informação. Ele não está pedindo nada. Foi essa interpretação que você teve? Ou você imaginou uma outra história? Essa criação aqui desse cartoon. Né? Alertar. Sempre que está por trás, é para fazer um alerta a quem? A sociedade. Tá certo? O que está acontecendo? Às vezes a gente passa na rua, está ali lado a lado, não está acontecendo mais esse negócio de cumprimentar a pessoa, de conversar. Por que isso está acontecendo hoje em dia, né? Então, a gente começa a observar essas coisas. Vem, ó, as histórias, as notícias. Você fica trancado dentro de casa e sai, você já sai assustada. Será que eu vou voltar com segurança, no trânsito? Os acontecimentos da vida, né? Qual foi o algo que aconteceu contigo que te tirou de sério? Começa a pensar. Agora é o momento da conversa. Vamos fazer a nossa conversa aqui. Algo hoje te chateou? Ah, vamos trazer uma novidade, uma notícia boa. O que é bom para você? O que te deixa feliz? Aí você começa a pensar. Se eu estivesse no local, embaixo de uma árvore, no quintal de casa, só no balanço, pode trazer felicidade para mim. E para você, seria bom ou seria monótono? Que felicidade para ti? Ah, um dia de lazer no shopping. O que você vai fazer no shopping? Ah, no shopping eu ia às lojas, fazer compra, ia ao cinema, ia na praça de alimentação. A sua felicidade, para outro pode ser essa felicidade. Ah, não, eu quero aproveitar o shopping lá, comprar meus livros. Ah, não, eu quero ir lá comprar meus tênis. Viu só? Cada um vai relatar algo que vai te trazer o quê? O prazer, não é mesmo? A satisfação. Então, amada, é assim. Então, a narração, toda vez que você vai falar dessa questão da narração, você vai lembrar que para pertencer à tipologia narrativa, há uma necessidade de alguns elementos da narrativa. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Logo no início da aula, eu comecei com a história do Fernando, que ele estava caminhando no bosque. E, de repente, ele avistou o quê? Um portal. E esse portal, ele se aproximou e levou ao mundo encantado. Né? Lá, ele encontrou uma árvore do conhecimento que tinha vários elementos que faziam parte da sua história. Tinha sua mochila, tinha canetinha, objeto que a gente usa em sala de aula. E você vai dar a sequência dessa história. Professor, você está responsável para registrar esse momento e me enviar no meu particular, certinho? Muito obrigada pela companhia de vocês e até daqui a pouco com a nossa revisão. Até lá!